Muito bem, meu nome é Murilo Chaves Jaime, sou orientando do professor Dr. Leonardo Garcia Marques. Estamos hoje perante a banca de avaliação do curso de Sistemas de Informação para apresentar esse trabalho de conclusão de curso cujo título se delimita a recuperação da informação aplicada à extração de relações semânticas em coleções fechadas de documentos coletados na web. Nós podemos entender que a ideia da recuperação da informação ela foi apresentada por Calímaco no início do século IV a.C., onde até então um poeta grego apresentou conceitos tanto para organização quanto para a busca por documentos manuscritos e tudo mais que viria a se tornar estilo de catalogação pelas demais bibliotecas locais da época. Já o primeiro modelo computacional que apresentou a ideia da recuperação da informação foi em 1948 e foi apresentado em uma conferência apresentando a máquina Univac. A Univac utilizava esses cartões perfurados que fazia associação de textos com assuntos. Então fazia de 1 a 120 processamentos por minuto, que possibilitava encontrar documentos que referiam ao respectivo assunto. Já a popularização da recuperação, ela só deu nos anos 90 pelos sites de busca, como por exemplo o Yahoo, o KD e até mesmo o Google. Assim, o tema principal deste trabalho foi o desenvolvimento e aplicação de um sistema de recuperação da informação. Só que, por exemplo, o Google, que utiliza paginação baseado, por exemplo, em metadados, em organização também por monetizações e tudo mais, é o que leva a um problema que podemos nos questionar. Alguma técnica de semântica computacional pura em conteúdo pode trazer benefícios a essa atividade? Então, como hipótese, nós temos que pode-se obter resultados eficientes utilizando as técnicas da recuperação da informação, baseado nos conceitos de TF-DF, LSA, em artigos e documentos acadêmicos coletados por scraping na web. Para tanto, nós temos como objetivo geral o desenvolvimento de uma aplicação baseada em análise semântica latente que trata de coleções fechadas de documentos coletados na web. E os respectivos objetivos específicos, nós temos que realizar um levantamento bibliográfico sobre o tema abordado para aprimorar os conhecimentos sobre o assunto, realizar um script totalmente eficiente, além de codificar e testar a aplicação desenvolvida, e estabelecer métricas também para validar os resultados obtidos da análise semântica latente. Como justificativa, nós temos a importância da busca eficiente por informação em grandes repositórios, visto que há uma quantidade enorme de dados e informações sendo gerada a cada minuto, e todas elas sendo dispostas pela internet. Então, o que enfatiza a importância de sistemas que realizam a indexação dessas informações. Também utilizando o Python puro no projeto, totalmente a única linguagem utilizada. E também a recuperação da informação ela vem recebendo diversas atenções de pesquisadores, como veremos agora nos trabalhos selecionados. Não encontrei nenhum trabalho muito parecido com o meu problema em questão, porém foi encontrado alguns sistemas que realizava essa questão de auxílio ao diagnóstico psicológico, apresentando, por exemplo, fazendo a amostragem de alguns documentos que fossem interessantes para aquele profissional realizasse ali o seu diagnóstico. Então, todos esses Diagno, Catergo, CB, CICD1, ListD10, Sistema Eurista, não estão funcionando hoje, apesar de ter encontrado relatos no passado que eles vieram a ter essas funcionalidades. Já os trabalhos selecionados, nós temos como Rodrigues, que utilizou a recuperação da informação visual, utilizando o modelo Grazi Bayesiano. Foronda, em 2005, fazendo um estudo exploratório da análise semântica latente, das funções peso. Esse foi um trabalho bastante explorado, é um autor muito bem utilizado nessa monografia. Castro, em 2016, que realiza descoberta em padrões de software. Santos, 2016, que utiliza para fazer avaliação automática em respostas discursivas. Neto e Silveira, para fazer a mineração de opiniões. E Araújo, para um sistema de colleges que seria uma administração pública federal, um sistema de pessoas.
Notou-se, né, que realiza-se bastante técnicas de benchmark entre diversos algoritmos. Não necessariamente eles utilizam sempre o TF-DF, eles utilizam também outros algoritmos, porém todos baseados nos conceitos, né, da frequência do termo, frequência de dados inversa. Então eles sempre utilizam essa forma. O LSA, que é a análise semântica latente, eles utilizam em todos, teoricamente ligado também à decomposição de valores singulares. Um autor utiliza Python, os demais utilizam muito mais o MATLAB e alguns utilizam o Java. Também o Fronda falou que há uma ineficiência de um sistema para a web, né, totalmente aberto para a web, fazendo a coleta e processamento dessa recuperação da informação. E, inclusive, eu vou abordar um pouco mais à frente, né, sobre essa ineficiência. E todos também possuem um dataset totalmente delimitado. A recuperação da informação, ela acaba sendo uma ciência semântica que possibilita encontrar informações relevantes. Então, ela também pode ser, né, a capacidade de fazer a conversão da necessidade da informação que um determinado usuário tenha para uma lista real de citações de documentos em um dataset ou um acervo, sendo que sendo que contém aquelas informações úteis, né, a essa informação, seja o dataset, o acervo ou o corpus, que também pode ser chamado, onde a gente organiza a questão dos documentos. Também são apresentados os termos de stop words e themes. Os stop words, elas são palavras, né, que de certa forma trazem uma questão de ruído para nosso processamento e que são artigos, preposições, pontuações e tudo mais. Então, aquilo são informações relevantes que as stop words somente causaria ruído e até mesmo poderia alterar, né, no nosso valor de IDF. Já o stemming é quando a gente pega uma palavra e transforma ela em seu radical, a, ignorando todo o sufixo e afixo da palavra, então possibilita uma generalização para que nosso sistema ele fique um pouco mais preciso, não tendo que procurar uma palavra muito em específica, mas sim o radical dela. Então, esse processo é chamado de stemming. Já o modelo vetorial que é utilizado, né, na recuperação da informação, ela tem como cada vetor denotado de um documento e possuindo seus elementos que são as informações de função peso. Então, por exemplo, cada documento ela vai ter as suas informações, seja ela a frequência pura, a frequência relativa, ou até mesmo a análise semântica latente, o valor dela aqui relatado aqui. Já em uma matriz maior, nós trabalhamos como se cada coluna fosse um documento e cada linha fosse um termo. Também é possível ao contrário, porém nessa monografia foi adotado de que cada documento seja uma coluna em específico. Nós utilizamos a frequência do termo, que é delimitado TF. Apesar dessa fórmula ser um pouco meio complexa de entender à primeira vista, basicamente ela analisa o valor da ocorrência daquela palavra no documento, dividido pela quantidade total de palavras. Então, aqui nós podemos ter o TF, que é a sua frequência relativa. Já no IDF, que é a frequência de dados inversa, nós temos que analisar qual que é aquela importância da palavra num determinado conjunto de documentos. Então, para isso, nós utilizamos a função logaritmo, utilizando a quantidade total de documentos presente naquele conjunto que estamos analisando, juntamente com o número de documentos que contém aquele respectivo termo. Então, aqui nós podemos fazer a mensuração, né, do valor, da importância daquela palavra naquele determinado dataset. Aqui nós temos, né, dois documentos como exemplo: o carro é dirigido na estrada, o caminhão é dirigido na rodovia. Então, eles são parecidos, mas são muito específicos, né? Então, assim como falei anteriormente, o valor de TF, né, dado pelo documento A, seria quantas vezes essa palavra apareceu com a quantidade total de palavras apresentado na frase. Então, também é calculado o valor TF do documento B, e o IDF é a função logarítmica, né, de quantos documentos temos no dataset e quantos documentos possuem
né, aquele respectivo valor de TF, aquela palavra apresentado no seu conjunto. Dessa forma, o valor de TF-DF é dado pela multiplicação do TF e do EDF. Então aqui nós temos o peso, né, tanto de carro quanto estrada, caminhão, rodovia, como se fossem palavras importantes. As demais são comuns, então elas são zeradas, como se não tivesse relevância nessa recuperação. E assim nós conseguimos fazer aplicar funções peso nas demais palavras que nós temos tanto na questão dos documentos, quanto na questão do dataset. Já a análise semântica latente é uma matemática computacional baseada na decomposição de valores singulares. Ela necessariamente consiste em pegar uma matriz M, né, no caso aqui ela é uma MN, de tamanho MN, mas também ela pode ser de tamanho NM ou MM. Então, cada uma dessas tem um processamento diferenciado. Mas, nesse caso em específico, ela realiza a decomposição dos valores singulares em 3 novas matrizes. A matriz U, que é de tamanho MM, a matriz de valores singulares e a matriz de V transposta, que é do valor NN. E aqui é um assunto interessante porque os valores singulares é uma matriz que ela só possui valores na diagonal. Todas os outros valores são zerados, inclusive possui valores muito grandes, né, aqui no início, e valores muito pequenos à medida que ela vai percorrendo a diagonal. Já o valor que a gente tem da análise semântica latente nada mais é do que a multiplicação dessas 3 matrizes para dar a matriz AK, que é a matriz de similaridade semântica. Para o processo vetorial, nós utilizamos muito na recuperação da informação para encontrar quais documentos são relevantes para uma determinada consulta. Então, vamos supor que aqui nós temos uma reta B, né? Inclusive, vamos supor que nós temos várias retas Bs. Então, aqui temos seu produto escalar. Já uma query, seja ela delimitada como a reta A, nós temos aqui o seu valor, né, a sua projeção, e nada mais é a similaridade de quanto essa consulta se assemelha com esse documento quando a gente faz a projeção vetorial. O quanto de porcento o A está em B. Então, é delimitado por esse valor de P, que é o percentual de similaridade sobre a sua projeção. Já o scrapping, ela é uma técnica computacional na qual um determinado programa consegue realizar a extração de informação de qualquer site, desde que não seja uma API. Então, seu funcionamento basicamente é sobre esse fluxograma, que ele inicia obtendo dados HTML de uma página, faz o parse dessas informações. Na questão do projeto, eu utilizei o Beautiful Soup, que facilita bastante a manipulação de todos os conteúdos, né, as divs e conteúdos dessa página. Depois de fazer isso, nós buscamos as informações desejadas com aquele scrapping, armazenamos esses dados e verificamos se é necessário fazer a coleta em outras páginas. Caso seja necessário, fazemos todo o processo de obter o HTML, fazer o parse, buscar as informações e armazenar de novo, até que seja totalmente satisfeita e o scrapping seja totalmente finalizado. Já a metodologia, nós temos como os fundamentos de uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa aplicada, né, visto que gera conhecimento experimental de aplicação prática, que de certa forma também se torna descritiva. É hipotético dedutivo, visto que temos uma hipótese formulada inicialmente no início da pesquisa, onde que fazemos a verificação se ela é verdadeira ou falsa. Já os detalhes do projeto, experimento e tudo mais, nós utilizamos o paradigma de programação orientada a objetos, um escopo de código totalmente modular, scripts e macroprocessos. Então isso facilitou com que, se de repente alguma funcionalidade não estivesse sendo executada da forma que deveria, nós íamos, né, diretamente no código e fazíamos a alteração. Inclusive, o código, né, não será disponibilizado, não será mostrado, porém o orientador possui, né, todo o código e validou todas
os resultados que nós vamos ter ali nos resultados e discussões. Já a comparação de desempenho baseado em percentual de documentos relevantes que constam dentro de um conjunto de documentos recuperados. Aqui nós fazemos a comparação, né, sobre o desempenho da recuperação da informação como forma de encontrar a acurácia da nossa recuperação. Para analisar os resultados, nós aplicamos 2 datasets. O primeiro dataset é experimental, de 17 documentos, que apresenta títulos de livros e foi apresentado em Berry, Domains e O'Brien em 1994. É um dataset bastante utilizado na literatura da recuperação da informação, utilizado tanto por Foronda quanto também pelo Juscelio, que hoje nos avalia. E também em um outro dataset de documentos obtidos por scraping no Google Scholar sobre a área de pesquisa da psicologia. Foi constituído 10 artigos de cada termo da psicologia, então nós temos 1.076 termos, e dando um total de 10.760 documentos. Nesse caso específico, para fazer a validação dos resultados, o Sebrae dispôs de um profissional da psicologia para poder fazer a validação se a recuperação, de certa forma, foi importante para a decisão que ele tenha ou não. Como forma da implementação, nós coletamos todas os termos da psicologia em uma biblioteca. Então, nós temos aqui 1.293 termos, porém a gente faz o processamento para remoção de duplicidades, para evitar que o sistema tenha processamento desnecessário. Então, nós chegamos em um total de 1.076 termos. Nós fazemos um pré-processamento para transformar toda a palavra em minúsculo, remoção de espaços, hífens e underlines, e também adicionar esse símbolo de mais, de adição, a cada espaço. Então, isso aqui foi analisado para poder fazer o scraping, que tinha um padrão no Google Scholar, onde que toda consulta era passada dessa forma. Então, por meio disso, nós conseguimos acessar o Google Scraping. Eu fui muito limitado, bloqueado, como se fosse realmente um scraping. Então, para isso, nós colocamos um delay de 6 segundos, criamos uma sessão de conexão, e para isso nós utilizamos também os dados do cabeçalho do Safari, realmente para imitar como se fosse a navegação de um determinado humano. Então, necessariamente, para cada termo que nós temos, daquela lista dos 1.076 termos, ele entra no Google Scholar e ele analisa essa coluna da direita, onde que muitas vezes é o próprio PDF do documento, em outras vezes, como por exemplo a Cielo, que apresenta até 4 formas diferentes de organização dos resultados. Então, para todas elas, eu tive que fazer um processamento muito bem detalhado, específico. Então, se de repente nenhuma das 4 seja satisfeita para poder fazer o download, eu forço o download salvando o arquivo em PDF para poder analisar ele posteriormente. Então, dessa forma, nós navegamos todo o arquivo no Google Scholar e, de certa forma, coletou as 10 primeiras incidências. Então, na hora que ele chegava em 10, ele parava. Então, ele sempre ia navegando página a página para poder coletar essas informações. Depois de feita a coleta do arquivo PDF, nós convertemos ele para TXT para facilitar toda a parte da manipulação de dados. Para o diagrama de classes, até então a gente criou para o TF-DF, uma classe repositório e uma classe documento. Na classe documento em específico, ambas vão ter lá seus atributos e suas funções. Porém, a classe documento ela tem a questão de analisar o valor da frequência relativa, no caso TF, de cada documento, e retornar o valor, todos os valores para o repositório. E o repositório fica incumbido de calcular o valor de IDF. Então, foi necessariamente utilizado essas duas classes. Teria que ser
é a programação orientada a objetos, porque eu não consegui fazer de uma outra forma. E aqui na classe documento, nós temos, quando a gente faz a organização das palavras, né, das respectivas palavras apresentadas naquele documento, nós utilizamos o Quicksort para poder fazer toda a ordenação da palavra em ordem alfabética, visto que o Quicksort teve uma boa eficácia, né, na recuperação. Ela, inclusive, acaba sendo uma das melhores sendo aplicada nesse contexto. E depois, quando passa para repositório, para poder analisar as palavras globais, para fazer o valor de IDF e tudo mais, nós tivemos que utilizar o Merge Sort, visto que o Quicksort, se fosse aplicado aqui, não era possível realizar a ordenação, visto que partes já havia sido ordenado. Então, na hora que ele começasse a executar, ele necessariamente pensaria que aquilo já estaria, de certa forma, ordenado e pararia a execução. Então, não consegui, de forma alguma, por causa de cair no pior caso do Quicksort segundo Cormen. Então, por isso nós aplicamos aqui o Merge Sort. E vale ressaltar que aqui no documento nós utilizamos tanto a frequência e o termo separadamente. Então, nós temos dois vetores que a gente faz a ordenação do Quicksort somente analisando um. Então, para não perder, a gente teve que mudar as duas posições dos dois vetores. Aqui está o fluxograma da classe repositório. Então, basicamente, nós criamos o objeto, organizamos o nome daquele repositório, realizamos a listagem de todos os documentos nesse repositório. Nessa parte é criada cada um objeto documento, né, que eu vou avançar, depois eu volto para poder explicar. Na classe documento, ele então vai criar o objeto, vai coletar todo o conteúdo, vai fazer o pré-processamento. Esse pré-processamento é na questão do skimming, né, para poder usar o radical das palavras, e também de remoção de palavras que não estivesse, por exemplo, no dicionário, na tabela ASCII. Então, qualquer palavra que fosse diferente, emoji e tudo mais, era removido. Então, esse era o pré-processamento que nós fazíamos. Depois a gente contava a quantidade de palavras total e realizava a ordenação desses termos com o quicksort que eu falei. Nesse caso, fazendo tanto da ordenação dos termos quanto da quantidade total daquelas palavras. E depois a gente retorna para o documento. Então, aqui, né, retornando aqui para o documento, onde a gente parou, a gente vai verificar a quantidade total de documento, reunir as palavras globais, né? Então, aqui é onde que a gente foi executado o merge sort. A gente converte todos os valores para TF-DF, cria o diretório dos valores pré-processados e a gente salva todas as informações, seja ela dos documentos, dos termos apresentados e da quantidade de palavras, até então criar a matriz TF-DF para poder fazer a análise semântica latente posteriormente. Aqui o ambiente de teste foi utilizado o meu próprio notebook. Então é um Mac utilizando o Python, né, 3.7.4 com 16 GB de RAM, um dual core i5, 2.5 GHz. Os parâmetros utilizados, né, nós utilizamos a matriz de similaridade semântica por completo. Então dessa forma não utilizamos o corte em K, utilizamos o shimmer. Então todas as palavras foram transformadas em seu radical. E também colocamos a quantidade máxima de documentos, sendo que atendesse a respectiva condição. Sendo que o percentual do documento atual tem que ser maior ou igual ao percentual da similaridade do documento anterior, né? Da metade do documento anterior. Ou seja, isso aqui, se de repente os outros documentos fossem muito, de certa forma, irrelevantes, né, com valor de similaridade muito baixo, era totalmente removido. Então isso aqui acabava dando um pouco mais de importância, né, para os resultados que nós temos ali no começo.
Nós tiramos aqui, né, essas queries para poder fazer a pesquisa do trabalho do Juscelio. Então, eu utilizei as mesmas queries. Para a primeira query, a gente obteve um 66% de acurácia. Foi analisado que esses 3 documentos teriam que estar presentes, né, em todas os arquivos, né, que foi retornados, os documentos retornados. Então, como apresentou somente em 2, nós temos 66% de eficácia, né, que foi aquele respectivo retornado, aquele respectivo resultado. Para a query 2, nós temos aqui, né, 33%, inclusive fazendo uma errata, aqui no meu TCC apresenta 20%. Somente foi apresentado o B7 e mesmo assim com uma similaridade muito pequena. Então esse aqui foi o pior dos casos, visto que haviam outros documentos que seriam muito mais relevantes do que esses apresentados, como B9, B6, B8 ou até mesmo o B1, que apresentou 0% de similaridade. Aqui ele só apresentaria o primeiro, então eu tive que selecionar os outros, né, pedir pelo menos 5 para entender o que estava acontecendo, para não ter 0% de eficácia. Então eu analisei bastante dessa questão. Na query 3, nós temos 100%, porque todos eles foram apresentados. B1, B4 e tudo mais. Vale ressaltar que a ordenação deles pode ter sido, de certa forma, alterada pela primeira implementação do código. Então, acaba sendo inerente, né, na questão dos resultados essa forma. E também por utilizar bastante a questão do steaming e não utilizar também o corte em K. Então, foi analisado, de certa forma, a bem grosso modo, quais documentos, né, seriam bem parecidos com a query em questão. Na query 4 também nós temos 100% de acurácia, todos eles foram apresentados aqui, inclusive o B1 ranqueado em primeiro lugar como o mais similar. Então, também nós realizamos, né, todo o teste completo com todos os parâmetros que Forondo utilizou e também obtemos o mesmo resultado e validação. Inclusive, ela está no apêndice 4, que apresenta os mesmos resultados, né, os meus resultados do experimento, junto com o do Ferondo. Então, são bem parecidos, então que valida também a funcionalidade da recuperação da informação. Na questão psicológica, nós pedimos um psicólogo, um profissional da psicologia, para passar, né, para a gente uma query. Então, ele informou que o paciente apresenta dificuldades no uso do olhar, das expressões sociais, entre outras características, que ele relataria em seu prontuário. E aqui nós fazemos a recuperação da semelhança, né, dessa consulta pelos 10.760 documentos, o que retornou em 3 documentos que apresentava síndrome de Asperger, que seria início de autismo, e transtorno obsessivo compulsivo. Então, o profissional da psicologia validou, falando que realmente ele, né, apresentava a tendência de autismo leve, porém também possuía a comorbidade de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, de certa forma, validou o resultado que obtemos por essa consulta que foi realizada. Então, de certa forma, nós consideramos que o trabalho, né, cumpre o objetivo principal, foi totalmente alcançado de maneira satisfatória. Meu trabalho também trouxe importantes colaborações teóricas e práticas sobre a recuperação da informação, apresentando muitos conceitos minuciosamente, né, trabalhados. Recursos foram limitados, dificultando a utilização em uma quantidade maior de documentos. Então, o que limitou a 10.000, porque o processo do TF-DF, LSA, ele acaba deixando, né, muitos gigas de processamento. Assim como o Feronda, então, né, corroborando o item anterior, é totalmente ineficiente para um sistema voltado para a web, visto que sempre tem que ficar fazendo a coleta, o processamento e também alterando, né, os valores de IDF de certa forma. O Python se tornou uma implementação muito fácil, porque eu já tenho o domínio da linguagem Python, e como trabalhos futuros nós temos para analisar a recuperação da informação como SameStreamer, desenvolver validade heurística para alcançar palavras-chave,
implementar enriquecimento semântico, realizar benchmarking, dissimilaridade de cossenos e projeção vetorial para ver qual dos dois é melhor, explorar pontos fortes e negativos das técnicas utilizadas, aplicar em contextos diferentes, explorar outras aplicações para funções peso, rever a metodologia para otimizações, desenvolver uma interface visual para facilitar a monitorabilidade do código, e também avaliar a subjetividade dos pacientes psicológicos para uma estruturação de uma análise contextual semântica das informações. Porque quando analisamos, nós analisamos um texto puro. Então, e se de repente aquelas características fossem apresentadas em uma só consulta e nas demais outras características que não fossem condizentes com aqueles resultados? Então, por isso, vem a estruturação e uma análise contextual semântica de todas essas informações. Algumas referências que foram utilizadas no decorrer dessa apresentação. E, de certa forma, muito obrigado a todos.